Gente, eu vim falar com vocês hoje a respeito de espíritos ou demônios. Qual será a grande diferença? Bom, em alguns momentos, tratamos como se o mesmo fosse. Claro que trata como se o mesmo fosse aqueles que têm interesse. Aqueles que têm interesse tratam desta forma. As igrejas, por exemplo, as igrejas evangélicas, o próprio Vaticano, que tem exorcistas, tratam como demônios, o que na verdade não passa de espíritos sem luz, pessoas que faleceram e ficaram perdidas. Algumas sabem que morreram, outras não, e que se aproximam de pessoas e incorporam, às vezes para fazer o mal, às vezes até para trazer a fé. Mas aí é um caso diferente, eu teria que falar horas aqui para explicar isso. Mas existem isso. Mas, bruxo, a igreja concorda que os demônios possuem o corpo? Não. Não. Isso é inadmissível. Não é eu que não aceito. Não. É que os estudos mostram que isso não acontece. Seria o mesmo que Jesus Cristo possuir o corpo de alguém. Isso não acontece. Os tratados demônios, só são tratados como demônios após os concílios. Porque antes não. Antes eram deuses de outros povos, hoje chamados pagãos. A partir de quando se começam os concílios, que se começa a formar a doutrina cristã, que começa com a católica, é que estas divindades passam a ser denominadas demônios. Antes disso, elas são espíritos. Esses tempos alguém escreveu sobre, não seriam espíritos luciferianos? Gente, Lúcifer fora dessa. Lúcifer é a tradução de São Jerônimo. Então, essa pergunta não merece nem resposta. A única coisa que eu posso dizer é assista todos os vídeos que eu tenho no canal, vão entender o que eu estou falando. O que acontece é que no momento que um pastor disser que a pessoa está ocupada, possuída, incorporada por um espírito sem luz, ele terminou com a religião dele. Ele tem que passar a frequentar uma igreja kardecista. Vai ter que ir para um centro kardecista. Porque no momento que algum padre, um pastor, qualquer denominação cristã que não seja as espíritas, assumirem que existe espíritos entre nós, a base da religião deles terminou. Porque a base da religião, da doutrina cristã, é que todos que morreram de ontem até o início do mundo estão dormindo. Bravo, bruxo, mas de onde é que tu tira isso? Simples. Por que não podem ser demônios que na verdade são espíritos? É simples. É só você acreditar e ter fé
que existe um ser supremo e poderoso e que ele é bom. Se você acreditar que existe um ser supremo e ele é bom, e não importa o nome que você dê a ele, você tem que concordar comigo. Por quê? Simples. Porque se ele é bom, e ele é supremo, e quer o melhor para a nossa vida, Jesus Cristo teria que ter nascido no tempo de Adão e Eva, aonde só haviam duas pessoas, e ele poderia pregar para aquelas duas pessoas, e dali para frente a tradição cristã seguiria, e todas as pessoas teriam a oportunidade de serem salvas. Mas Jesus Cristo não veio nessa época. Não, segundo a Bíblia, quase 6.000 anos depois. Segundo a Bíblia, quase 6.000 anos depois. E quando veio, não andou pelo mundo pregando. Não. Pregou na região da Galiléia, que era uma região pequena. E mesmo os que moravam ali, poucos souberam da passagem dele. Porque você não vai acreditar que uma pessoa no meio de uma multidão falou a 5.000 pessoas. Para mim falar para 30 ou 40, como eu já fiz, no outro dia eu não podia falar. E mesmo assim, as pessoas pedindo silêncio a cada momento. E eu tratei sobre assuntos que eram de conhecimento daquelas pessoas, então não tinha o burburinho. Elas estavam ali para me escutar. Mas você imagina você pregar para 5.000 pessoas, em praça pública, na rua, em um local aberto, por mais que ele fosse bom de garganta, o último da fila não escutaria. No meio da fila já não escutaria. Então são essas contradições que existem, que nos mostram que os homens interpretaram as palavras divinas, e algumas são palavras divinas, eu não tenho a menor dúvida disso, mas outras são farinha pouca, meu pirão primeiro, quer dizer, puxei para o meu lado, porque tenho interesse. Mas o certo é, sem a reencarnação, todas as pessoas que morreram antes de Jesus nascer, todas, antes de Jesus sem exceção, depois de Jesus, no tempo dele, em que ele era vivo, se salvou 70 ou 80, que era o número de seguidores que Jesus Cristo tinha na época. Tá, vocês podem estudar sobre isso. Eram em torno de 60 a 70 pessoas, a maioria mulheres, viúvas que tinham dinheiro e patrocinavam as viagens dele. Vou fazer um trabalho sobre isso uma hora, eu vou falar sobre esse assunto. Mas a igreja não aceita. Ah, um detalhe que é bom você saber. Os judeus, existiam judeus que acreditavam na reencarnação. E Jesus? E Jesus era um deles. Não sou eu que estou inventando. Está na Bíblia, meu querido. É só ler. É só ler. Tá, e isto está claríssimo. Se fizer uma pesquisa sobre a crença dos judeus, vai encontrar isso. Mas não precisa. Lê a Bíblia. Na Bíblia está claro que Jesus Cristo acreditava em reencarnação. Eu já falei, a reencarnação sumiu da Bíblia por causa de uma rainha que ficou com medo, isso já na Idade Média. Isso já na Idade Média. E ela ficou com medo de nascer pobre. Então ela mandou tirar o que estava na Bíblia. Como se o que está escrito ali fosse daqui para lá. Ó, o que eu escrevi aqui vale aí. E não o que vale aí vai ser escrito aqui. Ah, o pai determinou, mas se eu escrever aqui, eu mando esse livro lá para ele, ele vai seguir o que eu escrever. E é assim que as pessoas acreditam. É desta forma que as pessoas pregam as doutrinas por aí.
E aí os pastores vêm ao meu canal dizer que eu estou errado. Porque eles não querem que eu diga a verdade. E não precisam dizer, qualquer um pega a Bíblia e abre e vai ver. Gente, uma coisa, o pessoal tem perguntado, Bruxo, não consigo entrar em contato com o senhor, me deixa o seu WhatsApp aí nos vídeos. Não posso. São 200 e-mails por dia. Como é que eu vou atender 200 ligações por dia? Que cada e-mail que envio. E fora que tem gente que não consegue mandar e-mail. Tem gente que tem dificuldade. Ah, não, mas tem que mandar e-mail. Não, quero um que tenha telefone, é mais fácil. Se fosse telefone, eram uns 250 por dia. Como é que eu vou atender 250 ligações por dia? Aí eu não trabalho mais. São 200 e-mails por dia. Então eu peço desculpa a você se alguém enviou e-mail e não foi respondido. É complicado, os meninos abrem alguns lá e eles leem. E eles me passam, respondem a pessoa. E às vezes vai para a caixa de spam da pessoa e a pessoa não vê o e-mail. Ou a pessoa erra o e-mail. Ela erra o próprio e-mail. E aí não tem como responder. E aí às vezes bota um comentário, teve um que botou um comentário aqui, que eu tenho certeza que pelo nome eu disse para os meninos, ó, o cara mandou vários e-mails, está aqui, ó. Eles foram procurar pelo nome dele, porque pelo e-mail, como não tinha o e-mail dele, encontraram o nome dele, porque o sistema de procura da minha caixa de e-mail procura pelo nome, procura qualquer palavra que tiver dentro da caixa de e-mail, ele acha. Procurou pelo nome da pessoa, achou. O e-mail dele estava errado. Como é que eu vou responder? Não eu que respondo, mas como é que o sujeito vai conseguir falar comigo se ele erra o próprio e-mail? E tem outra, eu digo para os meninos, olha, se o cara não sabe nem o e-mail dele, não perde tempo. Sinto muito dizer isso, mas não perde tempo. Eu estou para ajudar aquelas pessoas que realmente querem ser ajudadas. Pessoas que têm condição de você ajudar, e ela vai se ajudar. Porque tem muita gente que espera um milagre. E isso eu não posso fazer. Ah, Bruxo, mas o fulano lá que faz, procura ele. Procura ele. Ele faz milagre, procura ele. Que nem tem um pai de santo, eu vou pegar, vocês me aguardem, eu vou pegar o nome de um pai de santo aí, que postou até o telefone dele nos comentários, dizendo que ele resolve tudo. Eu vou pegar, ele quer fazer propaganda, eu vou pegar e vou fazer um vídeo, e vou falar o nome dele aqui, como ele deixou o telefone, eu vou dar o telefone dele, ele diz que resolve tudo em 24 horas. Eu vou trazer e vou fazer um vídeo sobre ele aqui, não conheço, não sei quem é, nem de onde saiu. Mas toda postagem que tem, os meninos chamaram a atenção, em 7 ou 8 vídeos ele colocou a mesma mensagem dizendo que ele é o pai fulano, que ele resolve tudo. Se ele resolve tudo, eu não resolvo tudo. Então eu vou vir aqui, vou falar o nome dele, vou pegar o texto, digo os meninos imprimir, vou ler o texto para vocês, vou dar o telefone aqui e vocês entrem em contato com ele. Ele é milagroso. Tá bom, gente? Tá, o recado está dado. Para entrar em contato comigo é pelo e-mail. Bruxo tem que pagar consulta? Tem. Tem que pagar consulta. Se não pagar consulta, não vai conseguir falar comigo, gente. Imagina, são 200 e-mails por dia. Se eu der atenção a cada uma dessas pessoas, eu não consigo trabalhar. Como é que eu vou trabalhar atendendo 200 pessoas por dia? Tá bom? Meu abraço a todos vocês.